Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? A nossa quinta aula de nutrição animal, né? Na aula passada nós estávamos falando sobre metabolismo dos lipídios, tá? A gente falou o que era um lipídio, qual era a classificação, os lipídios saturados, insaturados, ou seja, lipídios de dupla ligação, lipídios de simples ligação. Lembram quando a gente fala que um lipídio é saturado, ele tem simples ligação. Quando a gente fala que um lipídio é insaturado, ele tem dupla ligação, né? Então, hoje a gente vai estudar sobre os lipídios também, né? A nossa última parte sobre os lipídios. Por quê, professora? Porque os lipídios que contêm ácidos graxos na sua estrutura química, eles, em sua composição, né, na sua estrutura química, eles são saponificáveis, né, porque eles reagem com bases fortes dos sabões. Então, o que eles são? Eles são as biomoléculas mais energéticas, que lembra que a professora citou o ciclo de Krebs, né? Lá, quando forma acetil-CoA, antes do fumarato, né? Forma acetil-CoA pela glicose, glicogênio, de quebra e estrutura. Então, eles são responsáveis, né, pela maior energia no ciclo de Krebs, formando biomoléculas com acetil-CoA, certo? São eles, então, quais são os lipídios responsáveis formados com ácidos graxos, pessoal, que fornecem acetil-CoA, né? Então, eles formam biomoléculas que fornecem acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Quais são? Vamos gravar bem isso, tá? Então, são os glicerídeos, que eles são compostos por 1 até 3 ácidos graxos, né? Esterificado, ele pode formar um mono, di ou triglicerol, tá? Então, glicerídeos é formado por 1 a 3 moléculas de ácido graxo esterificado ao glicerol, né? Glicerídeos, só fazer uma, né? Glicerídeos, glicerol, ele pode ser mono, di ou triacilglicerídeo, certo? O segundo é as ceras, tá? Então, ele vai ser formado, lembra? A professora falou, lipídios formados com ácido graxo em sua estrutura, que vai formar as biomoléculas de acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e vai fornecer energia em forma de ATP no final do ciclo, ok? Então, são as ceras, o nosso segundo, né? Ácido graxo, ele pode ter 16 a 30 carboidrato, pessoal, e ele tem um álcool junto na estrutura, e esses álcools, eles podem ser chamados de monohidroxílico, né? Então, ele é monohidroxílico. Então, ele pode ter 18 a 30 carbonos na sua composição, na sua estrutura, tá? O terceiro seria o nosso fosfolipídio, pessoal. Então, fica fácil, né, a gente levar um nome ao que é o significado da coisa. Então, glicerídeos, glicerol. Fosfolipídios, ácidos graxos mais fosfato, tá? Vamos conciliar as coisas. Quimicamente, a gente tem que conciliar para não esquecer, tá? O quarto são os esfigolipídios, né? Então, é o ácido graxo. Lembrar, pessoal, é sempre o ácido graxo com alguma determinação, com alguma outra estrutura, tá? Então, é o ácido graxo mais a esfigosina, tá? Aqui teve um erro no slide, a professora vai consertar agora, tá? O quinto são os glicolipídios, pessoal, que vai ser o ácido graxo mais o glicerol mais o açúcar. Então, não confundam glicerídeos com glicolipídios, tá? Os glicerídeos são formados por mono, di ou triglicerídeos. Os glicolipídios são formados por o ácido graxo, glicerol e o açúcar, ok?
Então, quais são as características desses trigliceróis, né? Então, ele é em formato de um glicerol, de uma estrutura química, de uma molécula, que é um glicerol, tá? Que é um álcool ligado a 3 moléculas de ácidos graxos. Então, o meu glicerol, que é o meu álcool, ligado a 3 moléculas de ácido graxo, tá? Nos humanos, pessoal, ele armazena no tecido adiposo, né? Que são as células do tecido adiposo, que é a gordura no corpo, tá? Qual que é a função dele? Estritamente reserva de energia, tá? E nos animais, a gente costuma utilizar eles, por exemplo, já participei de experimento com eles em relação ao uso deles com ovinos, né? Porque, pessoal, qual que é a principal função, né, dos trigliceróis? A gente usa o glicerol, né? A gente vai acrescentando na dieta uma porcentagem de 1 a 3%, dependendo do nosso experimento, ali junto no concentrado, né? Para que esse animal ele tenha uma reserva de energia um pouco maior do que a energia, do que, por exemplo, a dieta sem o triglicerol. E ele é muito bem, estatisticamente, ele tem resultado significativo, tá? Em relação ao uso dele na dieta. Deixa a professora passar o slide. Tá. Então, as características dos triacilgliceróis, eles podem ser, né? Os óleos são líquidos à temperatura ambiente, então trigliceróis, que são óleos, né, contendo uma proporção de ácido graxo mono ou poliinsaturado. Então, mono, um ácido gráfico, ou poli, vários ácidos graxos insaturado. O que é insaturado, professor? É dupla ligação, tá? E as gorduras, elas são sólidas na temperatura ambiente, são compostas por trigliceróis contendo uma proporção de ácido graxo saturado. Então, contendo uma proporção de ácido graxo de ligação simples ou insaturados com dupla ligações trans. Trans, pessoal, não é legal na alimentação, né? Quando a gente pega a alimentação humana, a gente sabe que trans é tudo de massa, biscoito, salgadinho, chocolate, tudo que tiver lá no rótulo desse alimento escrito gordura trans. Então, a gordura trans, ela não é boa para a saúde humana, tá? A gente até utiliza na alimentação animal, porque esse animal precisa ter reserva de energia, ele precisa produzir leite, carne, ovos, né? Só que a gente não cuida em si para que ele viva 60, 70, 80 anos, né? Não é esse o objetivo da nutrição animal, da produção animal. Então, assim, como via de regra para os humanos, quando a gente fala de gordura trans, então a gente sabe que não é uma gordura boa para a saúde. Aí a gente vai falar sobre os fosfolipídios. O que é o fosfolipídio mesmo, pessoal? São os ácidos graxos mais o fosfato, né? Aonde que ele está presente? Ele está presente lá na célula, na membrana, tá? Então, ele compõe a bicamada de todas as membranas biológicas. Aí eu estou falando de uma bactéria. Até a bactéria vai ter fosfolipídio, pessoal. Então, até a bactéria vai precisar dessa fonte de gordura, de óleo, tá? Eles atuam como agentes emulsificantes, estão presentes também na bile, tá? Então, vai estar presente também lá na nossa bile e ela fazem parte da monocamada externa das lipoproteínas, tá? E agora a gente vai falar dos lipídios que não contêm ácido graxo. Até agora a gente falou dos lipídios que contêm ácido graxo. Agora, os lipídios que não contêm ácido graxo. Ou seja, o que é característica de um lipídio que contém ácido graxo? É ele ser saponificável. Então, se eu não tenho ácido graxo, ele não vai ser saponificável, tá?
Então, tranquilamente aqui a gente pode estar lembrando e falando, quando eu falo de lipídios que não contêm ácidos graxos, né? São as vitaminas, né? Lipossolúveis, o colesterol, são os principais lipídios que não contêm ácido graxo na sua estrutura química, tá? Fundamentais para o metabolismo, tanto animal como humano, tá? Então, quais são eles, esses lipídios que não contêm ácidos graxos? São os terpenos, né? Possuem unidades de isopronoides como unidade básica. Então, professora, eu tenho que lembrar até a estrutura química do terpeno? Não, eu preciso lembrar que ele é um lipídio que não contém ácido graxo, tá? Que é a vitamina E e K, tá? Que são representantes importantíssimos dentro do metabolismo animal, tá? De vários óleos aromáticos e vegetais também. Os esteroides, tá? Então, importantíssimo, que a gente pode chamar esteroide, o colesterol e seus derivados, né? A vitamina D, então, são os mais importantes fontes de lipídios que não contêm ácidos graxos. E os carotenoides, né? Um tipo de terpeno, então, como se fosse o primeiro que nós citamos, porém a estrutura dele geralmente vem com um álcool presente, tá? Qual que é o representante do carotenoide? As vitaminas A, né? Um representante importantíssimo. Então, pessoal, o colesterol, né, que é a nossa segunda opção de lipídios sem ácidos graxos em sua composição, ela é produzida no fígado, né? E também está presente aí na nossa alimentação, na alimentação que a gente fornece para os animais, né? Então, na produção de carne está presente, no produto derivado leite está presente, tá? Nos ovos está presente. Então, outros tipos de alimentação também. Ainda quanto ao colesterol, por que ele é importante, né? Ele faz a estrutura do corpo humano, então as células têm colesterol, elas precisam do colesterol, tá? Para quê? Então ele é importante para o crescimento, para a reprodução, para a produção de vitamina D, que a gente sabe que é importantíssima para a imunidade, né? Para algumas vias metabólicas do organismo. Aqui, pessoal, quando a gente fala assim, a gente está falando do humano e do animal também, tá? Os tipos de colesterol que nós temos, então, nós temos o tipo colesterol LDL, né? Que ele pode aderir às paredes das artérias, né? Que a gente fala que quando tem muito LDL, a pessoa vai aderindo àquele colesterol, dificultando a passagem do sangue até entupir a artéria e a pessoa ter uma doença grave, né? Parar o coração e tudo mais. E o HDL, tá? E o HDL, pessoal, ele geralmente fala em colesterol bom, né? Ele ajuda a remover o LDL do organismo, tá? Ele não ajuda a entupir tanto a veia, tá? Então, ele vai proteger um pouco essa parte da arterial e da vascularização do coração, ok? Processo de hidrogenação, né? Que a professora colocou os triglicerídeos, a forma saturada, sem nenhuma dupla ligação. Aqui eu coloquei a glicerina mais os 3 ácidos graxos, 1, 2, 3, tá? Aqui nós temos os monoinsaturados, pessoal, que vai ter dupla ligação na sua estrutura. Então, essa forma de ligação, ela pode ser chamada de sigma, né? Ligação sigma pode ser simples e ligação pi mais fraca que a sigma. Quando eu tenho uma ligação pi, ela é mais fraca de ser quebrada do que quando eu tenho uma ligação sigma, né? Uma ligação simples, ok? A hidrogenação, pessoal, ela dá origem a uma gordura com ponto de fusão mais elevado, tá? Então, com isso, ela vai ser melhor qualidade de estocagem,
ela vai ter uma boa palatabilidade e textura, porque aqui a gente está falando de nutrição animal, então a formulação da dieta, a alimentação, né, que a professora falou no começo da aula de nutrição, existe diferença entre um animal alimentado e um animal nutrido, né? Alimento não quer dizer composição do alimento em si, né? Não quer dizer que o animal está bem nutrido, às vezes somente alimentado. Uma das oportunidades que nós podemos fazer essa dieta ficar um pouquinho mais rica, então, é saber usar essa quantidade de lipídios, né? De maneira certa na dieta desses animais. Então, para a formulação, vai ter melhor palatabilidade e textura. Então, o animal vai comer mais. O alimento que tem essa fórmula estrutural, ela vai ter mais vida útil de prateleira, né? É por isso que é tão utilizado pela indústria, porque vai durar mais lá no supermercado. Agora a gente vai falar das nossas gorduras trans, pessoal, né? Formadas a partir de ácidos graxos, que a professora falou, insaturado, tá? Por hidrogenação natural, então vai acontecer lá dentro do rumen dos ruminantes ou na indústria, via natural, rumen, via industrial, indústria. Quais são as duas formas de transformação da gordura trans? Via natural, rumen, via artificial, indústria. Guardem bem isso, tá? Então, elas têm uma estrutura linear, né? Que se mantém e pode até ser crescente, como as gorduras saturadas. Então, saturadas têm uma dupla simples, desculpem, tem uma simples ligação mais difícil de ser quebrada, como eu expliquei no slide anterior. Ah, professora, mas por que que esse ácido graxo insaturado, essa gordura trans, ela vai ter uma hidrogenação natural no rumen? Porque o rumen, pessoal, é uma câmara de fermentação, né? Então, a gente tem o rumen, retículo, maso e abomaso. Aí vai para o intestino. Então, assim, o rumen ele vai conseguir hidrogenar essa gordura trans, tá? Ou a indústria vai fazer a hidrogenação dessa gordura e colocar no alimento. Ah, por quê, professora? Para esse alimento ter uma vida útil de prateleira, certo? A classificação quanto à composição química. Então, são dois grupos, né? Os lipídios simples ou ternários, tá? E os lipídios complexos. Os simples são formados por quem? Carbono, hidrogênio e oxigênio. O complexo é formado por quem? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ah, professora, mas daí eu posso me confundir. Não, você não vai se confundir, certo? Porque o simples é os três. O segundo complexo é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, vai ser uma molécula muito maior. Quanto à classificação ainda, né, em relação aos lipídios simples ou ternários, né? Como é a fórmula estrutural deles, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Eles são ésteres de ácido graxo mais álcool, né? Então, óleo animal e vegetal. Então, pode ser a parte dos óleos, tanto de origem animal quanto da parte vegetal, tá? Então, glicerídeos e gorduras animal e vegetal, ceras animal e vegetal, certo? Então, os lipídios, pessoal, eles podem ser simples ou complexos. Os simples são cerídeos e glicerídeos e os completos são fosfatídeos, cerebrosídeos e esteroides, ok? Esteroides, tem que lembrar que são importantíssimos para o metabolismo humano e animal, porque eu tenho os colesterol, eu tenho as vitaminas lipossolúveis, ok? Quanto ao glicerídeo, né, os óleos que a gente citou, né, então ele é formado por ácidos graxos insaturados líquidos, tá?
às vezes incolores ou amarelados, de origem animal ou vegetal, ok? Então, a manteiga, a azeitona, o coco, o azeite de oliva, tá? A castanha, o azeite de soja, tá? O óleo de soja, glicerídeos. Então, gordura, né? Então, qual a diferença do óleo para a gordura? É o seu ponto de fusão. Então, a gordura é sólida a temperatura ambiente, que não acontece com os óleos, tá? Então, predominam ésteres de glicerol com ácido graxo saturado. Então, ésteres de glicerol mais ácido graxo saturado, sem ligação dupla, tá? Eles podem ser sólidos e brancos ou levemente amarelados, de origem animal ou vegetal. Por exemplo, de origem animal é o sebo, né, pessoal? Que é aquela gordura branca, tá? Em volta das vísceras. Então, ele é usado para sabões, sabonetes, vela, glicerina. Em relação de origem animal ainda nós temos a banha, tá? A manteiga, né, que a gente conhece muito bem. Em relação à origem vegetal, nós temos a gordura do coco, tá? A gordura do cacau, que aqui é muito bem conhecida, lá no sul nem tanto. E os cerídeos, né, que são as ceras, são ésteres de ácidos graxos e monoalcoóis. Então, eu tenho um monoálcool aqui, eu tenho um álcool aqui junto com esse ácido graxo, tá? Pode ser vegetal e animal também, tá? Então, vegetais, eles fabricam ceras, né? As aves, ela tem na sua pena revestida esse tipo de gordura, tá? A classificação, então, a professora já falou, composto por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Também pode conter fosfato e enxofre, né? Divídeis em fosfolipídios e cerebrosídeos e esteróis devido ao colesterol. Eu espero que fique claro para vocês, tá? Então, o fosfolipídio são os ácidos graxos, mais ácido fosfórico e aminoálcool, né? Pode ser a colina, a colamina e a serina, tá? Ocorre aonde? Muito importante, pessoal, gema do ovo, onde dá a vida, né? Riquíssimo em nutriente, ok? O azeite de soja e até no cérebro, para a gente perceber como é importante, tá? Então, habita lá nas células vivas do sistema nervoso, ok? Aqui é um exemplo de um esteroide, tá? Então, a professora colocou a estrutura química dele. Em relação aos esteróides, os mais abundantes nos animais é o colesterol, formado por essa estrutura química, que é essa estrutura química aqui que a professora colocou, C27H4, 6 oxigênios, tá? O colesterol, como a professora já colocou, ele é componente estrutural da membrana celular, em relação ao metabolismo, em relação à reserva de energia, em relação à estrutura do corpo, né? Tanto humano quanto animal. Então, ele é produzido no fígado, né? Que a alimentação seja pobre em colesterol. Então, um adulto de peso médio tem cerca de 250 gramas de colesterol em seu organismo, tá? Então, como a professora colocou, para humanos temos que cuidar. Para o animal, desejamos que ele produza, que seja uma reserva de energia, que mantenha essa produção, reprodução, ok? No uso dele na dieta que a gente vai formular para esse animal, ofertar para esse animal. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.